Se a gente dá voz aos que pregam que alguns sejam melhores do que outros, com o tempo, talvez em pouco tempo, eles usurpam a nossa liberdade, a nossa vontade, os nossos direitos, a nossa vida. A lição que Star Wars deixa é que a gente precisa sempre defender um lugar em que todos somos iguais. Tá entrando no ar o Nerd Político. Me conta, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Eu sou o Fernando Tecchio e hoje eu trago para vocês esse novo programa. Aqui no Nerd Político a gente vai tratar sobre tudo que é política. Porque política, meus macacos voadores da Bruxa do Oeste, política é tudo. Mas para quem é o Nerd Político? É para você que é jovem de coração e quer trabalhar o seu senso crítico. Porque aqui a gente explica aqueles temas que de longe parecem muito complicados, parece conversa chata, sabe? Mas que eles vão ser explicados, eu diria até mais, eles vão ser conversados de um jeito bem mais fácil, de um jeito bem mais simples. O jeito nerd de olhar para o mundo, com a base da cultura pop. A mesma cultura pop que nos deu Superman, Batman, X-Men, Avengers, a Princesa Leia e o K-pop. Ela pode sim explicar tudo. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu vivi até aqui, é assim que eu vejo o mundo e quero partilhar o que eu sei com vocês, pessoas nerds. Então, vem comigo e com o pessoal do Nerd Político que vai dar bom. Olha, quem me conhece sabe que eu adoro Star Wars, adoro mesmo, a ponto de comemorar o aniversário do Harrison Ford aqui em casa e ter dado ao meu filho o nome de Han Solo. Não, esse é só um filme ruim do Adam Sandler, na verdade. Ou é verdade? Nunca saberemos. Volta pra cá. Star Wars é uma das maiores, mais amadas, longevas e lucrativas franquias do cinema, né? Todo mundo sabe disso. Mas antes de fazer parte desse conglomerado capitalista, com orelhinha de camundongo, o que aconteceu numa galáxia muito, muito distante não passava de um sonho de um cara nerd que nem a gente, assim, que adorava Flash Gordon, Duna e John Carter. E aí quis o destino que esse nerdola escrevesse um roteiro, que foi recusado por uma caralhada de estúdio, que estavam mais interessados em produções históricas, filmes, mais cabeças, assim, autores mais descolados. E por que eu vou entrar nessa história do mano que criou esse rolê todo? Seres da quinta série, porque contexto é tudo, meus camaradas, contexto é tudo. Presta atenção, Nos anos 1960, esses anos entregaram para os Estados Unidos e para o mundo a contracultura. Mas que porra é essa, né? É questionar as normas e os dogmas vigentes, ou seja, a galera estava se perguntando se o rolê todo valia a pena, se arrumar um trampo, bosta, casar, ter filhos, era isso realmente que a vida reservava pra gente. Então se liga no caldo, os caras estavam passando por isso lá nos Estados Unidos, né? O fracasso da Guerra do Vietnã, o movimento pelos direitos civis, o movimento hippie, rock and roll, só para ficar no básico. E o que isso significou para aquela sociedade? Amor livre, uma mudança profunda no papel dos gêneros. E aquele momento que os governos olham para a porra toda e falam, meu, fodeu, sabe? Esse povo que é capaz de pensar diferente, eles vão olhar o que a gente está fazendo e pode achar que estão fazendo uma merda. E claro, lá, os jovens da época, como o George Lucas, o cara que inventou esse universo todo de Star Wars, eram influenciados por isso, por todo esse caldo cultural. E no caso do Lucas, que estava na faculdade de antropologia nos anos 60, isso gerou uma forma de ver o mundo muito do ponto de vista do ser humano. Mas porra, todo cineasta olha por esse lado, né? Não exatamente, Mas o George Lucas, ele ia um pouco mais a fundo do que isso. Isso vai deixar a gente pensando sobre o que é ser humano. Se a gente entrar na concepção antropológica da coisa, o que nos torna humanos é a forma como a gente se organiza, talvez. É uma das coisas mais complexas que a gente já fez, né, e faz até hoje. É justamente se organizar em sociedade, através de diversas formas de governo. Então pera lá, isso quer dizer que Star Wars é sobre a nossa organização social? Bingo, pequeno gafanhoto, nerd de óculos. Então Star Wars não é sobre a luta do bem contra o mal? Não. Star Wars é sobre o amor. Mas o mundo não está pronto para falar sobre isso ainda. Então, no nosso caso aqui, Star Wars, para a gente entender bem que a luta do bem contra o mal é uma luta para manter a democracia viva. Mesmo com todos os problemas que ela tem, e sim, ela tem um monte de problemas. Democracia vem do grego. E a democracia é, afinal, o poder do povo. E aí que a coisa começa a ficar mais legal. Por quê? Porque coloca todo mundo mesmo, no mesmo balaio. Ricos, pobres, quem estudou, quem não pôde estudar, quem tem alguma restrição física ou intelectual.
cada um ou uma ou vale a mesma coisa. É lindo isso, né? Então, para os gregos, democracia tinha a ver com liberdade. Liberdade para escolher o que é bom, para escolher o que é mais ou menos e para escolher o que é ruim. Não importa. Dar poder para o povo significa deixar o povo decidir o que é melhor para si mesmo. Isso é democracia. Então, como é que Star Wars explica isso? Lembra que eu falei que o George Lucas foi influenciado pelo momento histórico, uma história que ele estava vivendo, né? Então, imagina um moleque americano nascido ainda durante a Segunda Guerra, ele nasceu em 44, vendo seu país invadir várias nações para impor o modo de vida deles. Eu não sei se ele era capaz de perceber isso sendo um moleque, né, sendo um menininho e tal, mas com certeza ele percebeu isso estudando uns anos mais tarde antropologia. Então ele olha para a Guerra do Vietnã, por exemplo, e enxerga o povo local pegando em armas e dizendo: ei, estadunidenses, voltem para os seus sofás. Então sim, os Vietcong são a futura aliança rebelde, chefiada pela Leia, o Luke, o Han, Chewie e companhia. E olha, não sou eu que estou dizendo isso não, quem está dizendo isso é o próprio George Lucas. Tem uma entrevista incrível dele pro James Cameron, em que ele diz exatamente isso. Demais, né? Mas ó, calma, respira, faz um copo de tangue com corote e vamos agora falar como é facinho enxergar que, e guarda as minhas palavras, a gente precisa resistir e defender a democracia. E a gente tem vários momentos chaves para fazer isso, pelo menos em meia dúzia de momentos aí em cada filme da trilogia, só para ficar nos filmes mesmo, né? Então a trilogia original, aquela lá em que o Han Solo se mostra o maior gostoso da galáxia, ela foi iniciada em 1977 com Uma Nova Esperança. E nela, a Aliança Rebelde precisa libertar a galáxia do jugo do poderoso Império Galáctico e das mãos de ferro do Sith, que são tipo super feiticeiros do mal, assim. E aqui é maniqueísmo na veia, tanto o Imperador Sheev Palpatine como seu pupilo Darth Vader são do mal até a raiz. Do outro lado está a Aliança Rebelde, cheia de esperança e muito pouca organização. E até então, aquele, junto com a Aliança, aquele que a gente achava que seria o último dos Jedi. Que são tipo uns cavaleiros templários, meio monge, meio samurai, meio polícia civil. Bom, no final dessa primeira trilogia de filmes dá tudo certo, os rebeldes conseguem derrubar o Imperador, o Império, com a ajuda do próprio Darth Vader. Então, os Vietcongs, representados pela Aliança Rebelde, derrotam, portanto, a máquina de guerra e de propaganda imperialista. Mas para falar das lições dessa trilogia, eu preciso andar pelo tempo como se eu fosse o Christopher Nolan. Então calma que piora. Mais de 20 anos depois desses filmes terem sido lançados, desses 3 filmes, o Lucas decidiu contar com como essa história tinha começado e lançou uma trilogia prequel. Ou seja, agora que eu tô rico, eu vou fazer o que a tecnologia dos anos 70 não deixou e vou contar para vocês como o grande Jedi Anakin Skywalker se tornou o monstruoso Darth Vader. Então, ó, nessa nova entre aspas, né, trilogia, nessa prequela que foi lançada depois dos primeiros filmes, mas que se passa antes deles, a gente acompanha o Anakin, o mestre dele, o Jedi Obi-Wan Kenobi, e a rainha Padmé Amidala, além de vários personagens que viram bonequinhos muito legais em suas aventuras pela galáxia. Ó, nessa sequência de filmes, também introduzindo tipo um vovozinho bem simpático chamado Sheev Palpatine. Esse cara é um senador de um planeta pequeno, mas que secretamente também é um Sith. Ele trama para derrubar a República, dominar a galáxia, e é tipo um Davi Alcolumbre, um Cunha ou tipo um Lyra, um clássico caso de palmolice. Mas para fazer isso tudo, para dominar a porra toda, ele tem que contar com 2 coisas: o sistema e o medo. A parte fácil, acreditem, é subverter o sistema. E ele faz isso como? Corroendo as estruturas por dentro mesmo, e sendo um dos maiores estrategistas que o cinema já viu. Ninguém sabe que ele é um Sith, né? Que tem poderes, que pode controlar a força, que pode influenciar a cabeça das pessoas. Claro que é uma trama rocambolesca e longa, mas ele nem se esforça muito, viu? Ele faz tudo isso ao tramar contra o Senado da República e os Jedi. Lembra deles, os Jedi? São tipo monges guerreiros, meio templários, meio polícia civil, mas com espadas que derretem qualquer material e podem cortar o seu braço ou a sua cabeça. Hello there. Os Jedi são os caras que mantêm a ordem na galáxia. Eles investigam crimes,
Por isso que eu falei de polícia civil, que devia fazer isso de verdade. Né? Então eles entram em sintonia com a força, que é meio que a nossa conexão com a parte espiritual. É tipo o sexto sentido dos Cavaleiros de Bronze, é tipo a sua intuição. Só que aqui os caras realmente manipulam mentes, matéria e energia. Mas voltando ao Palpatine, o lance é o seguinte. O cara inventa uma guerra, ainda no primeiro capítulo, ao manipular vários sistemas estelares, planetas e principalmente a galera de grana da galáxia. E ele acaba colocando essa galera contra a República. Essa galera é, por exemplo, o sistema bancário, a Federação do Comércio. E ele até coopta um Jedi para isso, um Jedi poderoso e que tem acesso justamente a essa galera da grana, o Conde Dooku. Mas que a gente vai chamar de Dokkan, porque aqui não tem patrulha de cu. No segundo filme, O Ataque dos Clones, o Obi-Wan Kenobi descobre que um Jedi lá do passado entrou em contato com os clonadores de celular. Os clonadores de gente, na verdade. E que os caras criaram um exército em nome da República. E os Jedi estão tão ocupados assim, com a guerra que está rolando, com aquele pessoal lá dos bancos, do comércio, que nem percebe que a criação desse exército meio que torna eles mesmos obsoletos. E no terceiro filme, A Vingança do Sith, vendo que os Jedi estão enrolados com os próprios problemas, com a própria soberba, o Palpatine simplesmente coopta também aquele que, segundo o mito Jedi, vai trazer o equilíbrio para a força e trazer um período de paz e o escambau. E esse cara é o Anakin Skywalker. Então o Palpatine vai comendo pelas beiradas, vai observando o moleque de perto, vai dando os toques e tal. E um dos toques que ele dá, é fazer o moleque ficar com medo. A frase que meio que torna isso verdade, nem dita pelo Palpatine, nem pelo Anakin, mas pelo Yoda. E não, o Yoda não é um super fofinho, ele é a porra de um super duper hiper mega blaster buster de mestre Jedi. Sou meio como um Mojo Dojo Casa House. Aí foda-se, não tem nada de fofinho no Yoda. E ele fala mais ou menos assim. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. O medo é o caminho para o lado sombrio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. E aqui entrando no segundo componente que o Palpatine usa para tomar o poder, né, que é o lance do medo. No segundo filme, voltar um pouquinho, O Ataque dos Clones, o Anakin começa a sentir medo por causa da mãe. Essa mãe foi deixada para trás quando ele foi libertado da escravidão por um outro Jedi, o Qui-Gon Jinn, e ela não, lá no primeiro filme, né? Então ele, o Anakin, ele sai numa busca por essa mãe, a Shmi, e acaba descobrindo que o povo de areia, o de Tatooine mesmo, lá o planeta tal, capturou e eventualmente matou ela. Com isso ele libera uma fúria fodida, assim, e acaba assassinando toda aquela tribo do povo de areia. Só um parênteses. É assustador como o seu par romântico ali no filme, a Padmé nem cogita mandar ele no mínimo a merda e no máximo pro tribunal de Aia. Se a gente começa a abrir espaço pro ódio, como bem disse o Yoda, feita a merda está, seu padawan destemperado. Mas é no terceiro filme, A Vingança do Sith, que a gente se depara com a ascensão do Palpatine, a ascensão real. Ele consegue completar o seu plano a enfraquecer os Jedi, manipular o Anakin e fazer com que os Jedi o ataquem. Por causa daquele ódio do Anakin, do medo que ele tem de perder também a Padmé, o Anakin se volta contra os Jedi e mata quase todo mundo. Que ele não mata, o exército da República acaba matando, porque o Palpatine não dá ponto sem nó. E a gente descobre que ele implantou um lance nos soldados, lá nos clones, para eles se rebelarem e matarem os Jedi. A hora já chegou. Execute a Ordem 66. O último confronto do filme é uma batalha no estilo chão é lava. Nessa batalha, o Anakin e o Obi-Wan têm a mais importante fala da trilogia toda, na minha opinião, tá? O Obi-Wan descobre que o Anakin é um Sith. E agora, já como Darth Vader, mas não ainda com armadura e tal, ele ataca a Padmé cega de ciúmes. Tipo, ciúmes. Eu trouxe paz, liberdade, justiça e segurança para o meu novo império. Seu novo império? Não me obrigue a matá-lo. Anakin, meu compromisso é com a República, com a democracia. Se você não é meu aliado, então é meu inimigo. Meu compromisso é com a República. Democracia.
Obi-Wan, você é meu fave, mano, mas caralho, velho, os Jedi falharam com o menino. Aliás, menino não, né? Menino é o caralho, porque nesse ponto ele e a Padmé já estavam grávidos. Então a gente precisa tratar homens como homens, não como meninos, né? Menino Ney. A frase final do Anakin é de cortar o coração, cara. Não só pela queda dele, mas porque ela é a síntese do que a gente quer mostrar aqui. E não é assim que a gente resolve as coisas. A boa política nos ensina que a gente pode ter inimigos políticos, mas a gente não pode detonar quem pensa diferente. A gente senta, negocia e resolve. Claro que os lados opostos quase nunca estão em pé de igualdade, né? Alguém sempre pode mais. Mas numa democracia, a gente apresenta o problema, discute a melhor solução e tenta encontrar um lugar que seja, no mínimo, satisfatório para todo mundo. A gente precisa, de novo, como povo, entender que a nossa batalha é para poder manter essa escolha. Se a gente elege alguém com quem a gente não concorda, é mais importante ainda se manter esse regime. Porque a gente deve trabalhar a tolerância em todos os casos menos em um, né, com o intolerante. Desde que haja tolerância entre todos, a gente consegue conviver. Mas por que a gente não deve tolerar o intolerante? O Karl Popper, o filósofo Karl Popper, lá em 1945, e não é coincidência que a gente esteja de novo falando no período de guerra, da Segunda Guerra no caso, o Popper determinou o seguinte, eu vou ler aqui. Tolerância ilimitada culminará no desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até para aqueles que são intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, junto com a tolerância. Entendeu? E o melhor exemplo que a gente tem para mostrar isso é o nazismo, é o fascismo. Se a gente dá voz aos intolerantes, a qualquer tipo de intolerante, eles tomam o nosso lugar. Se a gente dá voz aos racistas, aos xenófobos, eles exterminam povos inteiros. Se a gente dá voz aos machistas, eles acabam com metade da população do mundo. Se a gente dá voz aos que pregam que alguns sejam melhores do que outros, com o tempo, talvez em pouco tempo, eles usurpam a nossa liberdade, a nossa vontade, os nossos direitos, a nossa vida. A lição que Star Wars deixa é que a gente precisa sempre defender um lugar em que todos somos iguais. Porque imagine, se a gente está numa pirâmide, por exemplo, em que os que estão mais em cima têm mais direitos que os outros, têm mais poder que os outros, têm mais grana, mais emprego, mais comida na mesa. Se a gente tiver todo mundo no mesmo patamar, a gente vai olhar para um lado e não importando etnia, cor, crença, gênero, identidade que o outro senta do nosso lado, a gente vai dar a mão para ele, para ela e dizer, vamos sentar e resolver os nossos problemas. E claro que a gente está excluindo todos os privilégios e vantagens aqui, né? Mas se a gente conseguir diminuir essas distâncias, fica mais fácil conversar e chegar ao mesmo patamar. Se todo mundo estiver na base, não tem mais pirâmide. E talvez daí a gente consiga enxergar que a nossa democracia pode ser mais justa. E a gente vai trabalhar o real tema Star Wars, que é o amor. Eu espero do fundo desse ser nérdico que isso tudo que a gente disse hoje possa fazer você pensar em um mundo mais justo, mais possível para todo mundo, menos dolorido. A gente está aqui nessa vida para se ajudar, para ajudar a si mesmo e ajudar o nosso universo. Mesmo que ele seja um microcosmo, mesmo que ele seja composto por meia dúzia de pessoas, ou você e mais um. E eu deixo vocês hoje com uma frase dita pelo Han Solo para a Princesa Leia, ou melhor, para a General Leia, já na última trilogia, na terceira trilogia, já lançada pela Disney, né, chamada de Trilogia da Rey. Essa é de agora, alguns anos atrás, no Despertar da Força. Ele fala assim, algo assim: você sabe que, embora a gente brigasse muito, eu nunca gostei de ver você partindo. E é com esse pensamento, assim, esse sentimento que eu gostaria que a gente saísse daqui hoje, assim. Que a gente tem que aprender a conviver com o que é diferente, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito vocês pensarem em alguma coisa. E eu vejo vocês na próxima. Hare Krishna. E boa sorte.